Olá, Здравствуйте. Estamos em Badghis, na República Soviética Turcomana, junto à fronteira com o Irã e o Afeganistão. É o ponto mais setentrional do meu país. Como você pode ver, é uma paisagem ressecada pelo sol e no verão, a depressão salgada do Yer-Oilandus é um dos lugares mais quentes do país, onde a temperatura pode subir a sufocantes 60 graus centígrados. Estas colunas de pedra, ou casães, são miradouros excelentes para observar esta paisagem extraordinária. Desertos vermelhos. Quase toda a Europa Ocidental poderia caber nas terras áridas da Ásia Central. No extremo sul, Badghis é um lugar muito especial por ser uma das nossas mais importantes reservas naturais. Mas além das paredes de calcário do Yer-Oilandus, está o que para nós equivale à savana da África Oriental. Em vez de zebras, nós temos os kulãs. Em vez de acácias, temos árvores de pistácio. Durante 8 meses ao ano, esta é uma paisagem abrasada pelo sol. Mas a primavera é a estação mais amena, com temperaturas e níveis de umidade razoáveis, permitindo uma explosão multicolorida desta terra árida. Tudo aqui se concentra numa corrida contra o sol escaldante. Em apenas 10 dias, estas papoulas produzem sementes e murcham. As minúsculas flores do pistácio prometem castanhas para o outono. Agora servem de pouso para uma upupa. Uma onda de insetos invade estas paragens, alimento para os migrantes da primavera. Esta é uma corácea, um reprodutor da região. Os estorninhos cor-de-rosa estão a caminho de regiões mais ao norte para fazer seus ninhos. Tulipas selvagens, os ancestrais das nossas plantas de jardim, florescem na primavera. Sobrevivem no verão escaldante debaixo da terra, em forma de tubérculos. As tartarugas Rosefield também passam a maior parte do ano debaixo da terra. São ativas apenas durante 10 semanas, quando a vegetação é verde e abundante. Agora precisam acasalar-se antes que o sol escaldante do verão as force a voltar para seus abrigos subterrâneos. Há competição para conseguir fêmeas. Um rival se aproxima. Balançar a cabeça é uma forma de cortejo. O perdedor realiza uma saída estratégica.
No final de maio, a fêmea enterra 10 ovos que serão incubados pelo calor do verão. Algumas plantas aumentam muito de tamanho em pouquíssimo tempo. Os funchos gigantes só precisam de 3 semanas para elevar suas flores a 2 metros de altura. São como restaurantes em arranha-céus, servindo néctar e pólen para muitos tipos de insetos diferentes. Para o besouro de chifres longos, um dos nossos maiores insetos, o funcho é também uma fonte de alimentação. Com suas garras, perfuram os pesados talos, alimentando-se da suculenta medula. Os kulãs, ou jumentos selvagens, antigamente habitavam as estepes da Ásia, mas infelizmente o excesso de caça e a criação de novos assentamentos causaram o seu declínio. Em 1941, a reserva de Bad Ries foi estabelecida para proteger os kulãs. Havia na época menos de 100. Agora existem 3.000. Abril é a época de acasalamento. Este macho reúne seu harém de fêmeas. Quando as fêmeas ficam receptivas, começam a acasalar-se. Como na África Oriental, temos também nossas gazelas de papada ou djás. Até 1960, elas eram caçadas pelos chitas, mas hoje o chita foi extinto nesta região. O esterco do kulã tem a nutrição de que os escaravelhos precisam e rapidamente desfrutam da suculenta refeição. O escaravelho não descansa até ter armazenado seus valiosos despojos em um lugar seguro. Verificando o tamanho. Suas pernas funcionam como paquímetro, para ter certeza de que a bola de comida vai passar pelo buraco. Sob o solo, o excremento fica úmido e o escaravelho pode desfrutá-lo em paz, longe de outros besouros e predadores, como a betarda. Neste momento, ela está preocupada em atrair um companheiro.
Suas penas obscurecem tanto sua visão que dizem que ela anda entre os arbustos como uma galinha sem cabeça. Badge Ris tem seus dragões. Apesar dos seus 2 metros de comprimento, um lagarto pode ser muito difícil de ser visto. O varanus do deserto é o nosso maior réptil e só está ativo durante a primavera e o começo do verão. É um caçador voraz. Uma cotovia do deserto. A cotovia porá mais ovos para substituir os destruídos. O varanus também gosta dos gerbos, mas como estes foram alertados, desta vez não vai conseguir pegá-los. Estes roedores são 3 vezes maiores que os gerbos, que são mantidos como animais de estimação. Uma área do tamanho de um campo de futebol pode ter 3.000 tocas. Enriquecido com as fezes do gerbo, os restos retrabalhados são uma boa base para cultivar plantas. Seus viveiros atraem trigueiros. Eles são coletores compulsivos e com uma boa razão. No calor, a vegetação fresca murcha rapidamente. Portanto, sob o solo, onde é mais fresco e úmido, as plantas são melhor preservadas. Cada família vive em uma catacumba com câmaras para armazenar comida, 3,5 quilômetros de túneis e viveiros especialmente protegidos. Eles se reproduzem com grande rapidez. Os primeiros filhotes nascem no final de fevereiro e, em junho, as fêmeas terão produzido mais 2 ninhadas com 12 filhotes cada.
Muitas vezes, as tocas dos gerbos recebem filhotes de outro tipo. Os filhotes de trigueiros nasceram a 2 metros de profundidade. Eles são apenas uma das 70 espécies que fazem uso das tocas dos gerbos. A maior ave de Bad Heath teve também um filhote. A abóbada plana do pistácio é o que o urubu precisa para fazer seu ninho. O macho traz uma boa quantidade de carniça. Mas ele não dará comida ao seu filhote. Isto é trabalho para sua companheira. Ela procura pedaços de tamanho adequado para o filhote poder comer. Este não é apenas um dos maiores urubus que temos aqui, mas um dos mais raros. Felizmente, em Bad Heath há 30 casais. Sendo tão pequeno, o filhote precisa ser protegido contra o sol escaldante do meio-dia. Três metros de envergadura constituem um eficaz guarda-sol. À medida que a primavera é substituída pelo verão, Bad Heath fica mais quente e mais seca. Mas não é a nossa região mais quente. Mais ao norte está o nosso Saara. Dunas ondulantes ou barcãs formam parte do deserto de Karakum, ao norte do Turcomenistão. Quando está mais úmido, minúsculas ciperáceas, como a mostarda e o agrião, brotam da superfície da areia. Durante a curta estação de crescimento, os camelos deleitam-se com estas nutritivas relvas de ciperáceas que ajudam a produzir um leite mais rico. Com tanto deserto, não é por acaso que os camelos da Ásia Central prosperam tanto. 1/4 milhão habitam estas terras áridas. A maior parte deles é de dromedários domesticados que servem de tudo. Fornecem leite, lã e carne. E para os pastores nômades que vivem em Karakum, eles são o seu meio de transporte. Os carneiros de cauda grossa, chamados caraculs, pastam na vegetação do deserto.
Infelizmente, nossas terras áridas estão em expansão, em parte devido aos rebanhos de carneiros que devoram as plantas que servem de capa protetora. Os cordeiros recém-nascidos são especialmente valorizados porque sua lã curta e encaracolada é a fonte do precioso astracan. Os cordeiros não ficam com suas mães durante muito tempo. A remoção da pele exige habilidade e um par de pulmões sadios. O ar separa o velo da carcaça e o delicado astracan pode ser retirado sem sofrer danos. Para estes pastores turcomanos, é uma maneira de usar o deserto para ganhar a vida. Depois da pele ser salgada e secada, são exportadas para o Ocidente. Muitos dos nossos habitantes do deserto evitam o desgaste gerado pelo calor, aparecendo apenas no frescor da noite. Para não se perderem e para caçarem, os animais precisam ser equipados para a escuridão. Os gecos de areia não têm pálpebras e retiram a poeira com a língua. Um ouriço cacheiro de orelhas longas cobre vários quilômetros por noite. O gerbo de 3 dedos é um rato especializado do deserto que parece andar sobre pernas de pau. Não precisa nunca beber água. O ouriço cacheiro é sensível ao mínimo ruído. As víboras de escamas são as nossas serpentes mais venenosas. Com uma capa de espinhos, o ouriço cacheiro é impregnável. É a serpente que corre perigo. Ao recolher-se com medo, as escamas produzem um ruído de ameaça. Felizmente para a serpente, o ouriço cacheiro não tinha fome suficiente para atacar.
De vez em quando, as pequenas corujas comem alguns gerbos, mas alimentam-se principalmente de insetos. Um pouco antes do amanhecer, as criaturas noturnas do deserto voltam para suas tocas, que estão relativamente frescas e úmidas. Pouco depois do nascer do sol, o palco do deserto volta a ativar-se, mas com uma nova equipe de atores. Abelheiros de cara azul, uma das nossas aves mais exóticas. Passam o inverno no sul da África e vêm aqui para procriar. Seus abrigos ainda não têm ovos. Os machos pegam insetos em sua asa. Este oferece um gafanhoto à sua companheira. Cortejar com alimentos permite à fêmea acumular reservas para produzir ovos sadios e é um convite para acasalar-se. Nem todos os insetos são presas dos abelheiros. Este andar estranho funciona como uma advertência. Este besouro produz químicos de mau cheiro com o extremo de seu abdômen. Os lagartos que tiram sua energia do sol têm uma estrutura adequada para o deserto. Vivem dentro de escamas à prova de água e, para realizar suas atividades de alta velocidade, precisam ser aquecidos pelo sol. O agamá cabeça de sapo é específico do caracum. Sua cauda é uma bandeira de advertência para que outros machos não entrem em sua área de areia. O agamá do deserto não chama a atenção com sua cauda, mas faz exercícios que exibem sua garganta azul e sua barriga. Ele está dizendo: esta área de deserto é minha. Enquanto isso, os agamás de areia menores brigam no solo. A luta não causa danos e acaba com uma retirada sincronizada. A jiboia da areia mede apenas 14 centímetros, mas é um predador mortal do lagarto. Como suas primas maiores, é uma poderosa constritora, esmagando suas vítimas até o último suspiro.
Com os olhos situados no topo de sua cabeça, esta serpente é maravilhosamente desenhada para deslizar sobre a areia e emboscar sua presa. Como são abundantes, os lagartos são a comida preferida de muitos predadores do deserto, até mesmo para os pica-paus de asa branca. Dotados de umidade e proteína, os répteis são um alimento perfeito para seus filhotes. A betarda acabou de exibir-se. Agora ela precisa engordar antes de emigrar para o Paquistão. Ela enfrenta este lagarto não venenoso como se fosse uma serpente venenosa que ele pode também comer. Em junho, o piquenique da primavera chegou ao fim. O sol abrasador forçou os lagartos a se esconderem em seus refúgios e as plantas herbáceas espalharam suas sementes e murcharam. Dotadas de muitos nutrientes, algumas sementes podem sobreviver durante anos à espera de chuvas que possam trazê-las de volta à vida. Mesmo assim, apenas algumas delas eventualmente germinarão. Os comedores de sementes estão em toda parte. O tentilhão de bico preto do deserto pode sobreviver sem água, recolhendo toda a sua nutrição das sementes. Criaturas menores também recolhem sementes como provisão para os tempos difíceis pela frente. As formigas colhedoras têm celeiros subterrâneos. Elas armazenam sementes em condições ideais. São especializadas em preservar o grão, transferir material entre câmaras de diferentes profundidades, dependendo da temperatura e umidade. Às vezes, estas trabalhadoras acumulam uma quantidade tão grande de grãos que o Kulan, ou até mesmo as pessoas da região, saqueiam a colheita das formigas. Badghis em julho. Os penhascos de Kiziljar. Este vale estende-se por mais de 30 quilômetros e é o nosso maior cânion. Durante o dia, a bacia salgada do Yer Oilandus é um verdadeiro inferno, com temperaturas que sobem até 60 graus.
E, no entanto, mesmo aqui, alguns animais conseguem sobreviver bem, mas eles só são ativos depois do pôr do sol. Um inseto com características especiais passa toda a vida no sal. O feroz besouro tigre tem pernas longas e é muito rápido. Ele espera por insetos que, trazidos pelo vento da savana adjacente, perambulam a uma distância próxima a ele. Depois que estas mandíbulas entram em ação, o grilo não tem chances de escapar. Este minúsculo assassino branco e cinza é igualmente impressionante. O putorak, ou musaranho malhado, não hesitará em atacar um gafanhoto do tamanho igual ao seu. O musaranho, como a maioria dos carnívoros, consegue umidade suficiente do fluido dos corpos de suas vítimas. Os demais animais precisam beber água todos os dias. No alto do verão, o gulan, como a zebra, precisa viver próximo a uma fonte de água. O rio Kushka, que tem origem no Afeganistão, fica reduzido a um fio de água, mas isto é suficiente para que estes jumentos selvagens matem a sua sede. Estamos no outono, mas na savana a comida é abundante. Durante todo o verão, os pistáceos, com suas raízes em contato com profundas fontes de água, desenvolveram sua safra. Cada castanha oferece abundantes calorias. Estes pistáceos são cruciais para Badghis. Carneiros selvagens, ou ahas. Estes animais selvagens fartam-se de comida antes da estação de acasalamento. Com o sol agora perdendo seu excesso de calor, o gulan precisa engordar para enfrentar o inverno que se aproxima. A pastagem só vai melhorar com a volta da primavera, dentro de 5 meses. As gazelas também se deleitam com as castanhas de pistácio. Em breve estarão no cio, portanto precisam alimentar-se em preparo para os tempos difíceis pela frente. Mas não só os animais buscam as castanhas nutritivas. O pistácio é um produto muito importante para o Turcomenistão. 2.000 toneladas são exportadas de Badghis todos os anos, mas nesta reserva natural, a colheita é limitada para que os animais possam também alimentar-se.
Os pistácios caídos desaparecem rapidamente. Ao contrário dos répteis, os gerbos não hibernam, mas juntam-se para manter-se aquecidos em seus refúgios e alimentam-se de seu estoque de pistácio. Mas nem todos os gerbos conseguem sobreviver. Quando o ano chega ao fim, ainda há atividades na depressão do Hierro-Ilandus. Estranhos sons ecoam nos cânions. A canção de amor das gazelas de papada. Estes delicados antílopes são assim chamados devido à laringe inchada do macho, construída como uma câmara de ressonância para amplificar suas chamadas. Engordados com os pistácios, os machos precisam de toda a sua força para manter seu harém. Os machos rivais encontram-se em um bebedouro e daí nascem os conflitos. As brigas duram pouco e o macho dominante gasta a maior parte de sua energia reunindo as fêmeas. Cada macho reúne 4 ou 5 fêmeas para seu harém. Os filhotes nascem na primavera seguinte. Quando o sol se põe, Hierro-Ilandus é cercado por gritos fantasmagóricos. Uma coruja-águia do Turcomenistão, uma de nossas maiores corujas. Dezembro chegou. Há 8 meses que não há umidade, mas Badrhis apresenta um aspecto bastante diferente. A temperatura está a 18 graus abaixo de zero. No reino do urso das montanhas russas, nenhuma área, nem mesmo nossos desertos, escapam das rajadas de vento que vêm do Ártico.
As cotovias negras buscam sementes cobertas pela neve. Apenas há alguns meses, o Kulan enfrentava um terrível calor. Agora, ele tem que enfrentar um frio cortante com sua capa de inverno. Mas esta neve do deserto é crucial. Esta preciosa umidade é responsável pela abundância da primavera. O calor e o fio de água levam as tulipas a brotar do solo. Bad Reis transforma-se em uma vastidão verde e luxuriante durante apenas algumas curtas semanas da primavera. Longe destas terras secas e quentes da Ásia Central estão os desertos frios de nossa fronteira ártica, o reino do grande urso branco e a etapa seguinte de nossa viagem.